Boa noite a todos e a todas. A gente vai dividir esse nosso encontro, essa nossa exposição. Eu vou ler alguns trechos, alguns fragmentos do livro, e o Safato ele vai comentar e fazer um comentário crítico a respeito dos temas abordados pelo Bioy. Diário da Guerra do Porco, Bioy Casares. Segunda-feira, quarta-feira, 23 a 25 de junho. Isidoro Vidal, conhecido no bairro como Dom Isidro, desde a última segunda-feira praticamente não saía do quarto nem se deixava ver. Sem dúvida, mais de um inquilino, e sobretudo as garotas do ateliê de costura da sala em frente, por vezes se surpreendiam fora do seu refúgio. Dentro do populoso casarão, as distâncias eram consideráveis e para chegar ao banheiro era preciso atravessar os dois pátios. Confinado no seu aposento e no quarto contíguo de seu filho Isidorito, ficou desde então desvinculado do mundo. O rapaz, alegando o sono atrasado porque trabalhava como vigia na escola noturna da Cajas de Lazeiras, costumava sumir com o jornal que o pai esperava com ansiedade e, a todo momento, esquecia a promessa de levar o rádio à casa do eletricista. Privado do vetusto artefato, Vital sentia falta dos cotidianos bate-papos em volta da fogueira, de um tal de Farrell, a quem a opinião pública apontava como chefe secreto dos jovens turcos, movimento que brilhou como uma estrela fugaz em nossa longa noite política. Diante dos amigos que abominavam Farrell, ele o defendia, se bem que sem muito entusiasmo. Deplorava, é verdade, os argumentos do caudilho mais inflamados do que razoáveis. Condenava suas calúnias e seus embustes, mas não escondia a admiração por seus dotes de orador, pela cálida tonalidade de sua voz, tão nossa, e declarando-se objetivo, reconhecia nele e em todos os demagogos o mérito de transmitir consciência da própria dignidade a milhões de párias. Uma vaga dor de dente e o costume de levar uma das mãos à boca foram os responsáveis por aquele retiro, prolongado demais para não ser perigoso. Uma tarde, quando voltava dos fundos da casa, ouviu com surpresa uma pergunta. O que está vendo? Afastou a mão e fitou perplexo seu vizinho Boliolo. Com efeito, este o havia cumprimentado. Vidal respondeu solicitamente. Nada, senhor. Como nada? Protestou Boliolo, que observando bem, tinha algo de estranho na expressão. Por que você está com a mão na boca? Um dente. Dói. Não é nada, respondeu sorrindo. Vidal era um tipo mais para pequeno e magro, com um cabelo que começava a rarear e um olhar triste que se tornava doce quando ele sorria. O valentão tirou do bolso uma cadernetinha, escreveu um nome e um endereço, arrancou a folha e entregou-a a ele enquanto o comunicava. Um dentista. Vá hoje mesmo. Vai deixá-lo como novo. Vidal foi ao consultório daquela tarde. Esfregando as mãos, o dentista lhe explicou que, a partir de uma certa idade, as gengivas, como se fossem de barro, amolecem por dentro e que, felizmente, agora a ciência dispunha de um remédio prático. A extirpação de toda a dentadura e a substituição por outra mais apropriada. Depois de mencionar uma soma total, o homem executou a paciente carnificina. Por fim, sobre a carne tumefata, assentou os dentes e disse: pode fechar a boca. Opunham-se a isso a dor, os corpos estranhos e ainda o mal-estar moral que lhe infundia a confrontação com o espelho. No outro dia, Vidal despertou com indisposição e febre. Seu filho aconselhou-o a visitar o dentista, mas ele não queria saber de mais nada com aquele indivíduo. Ficou estendido na cama, enfermo e aborrecido, sem se atrever a tomar um mate nas primeiras 20 horas. A debilidade aprofundou a indisposição.
A febre servia de pretexto para continuar no quarto e não ser visto. Na quarta-feira, 25 de junho, resolveu por fim àquela situação. Iria ao café para jogar a habitual partida de truco. Pensou que a noite era o melhor momento para encontrar os amigos. Quando entrou no café, Jaime Newman, um filho de irlandeses que não sabia uma palavra de inglês, alto, louro, rosado, de 63 anos, saudou-o com o seguinte comentário: "Que belo aparelho de jantar!" Vidal confraternizou por um momento com o pobre Néstor Labarte, que tinha passado, conforme se esclareceu então, pela mesma cruz. Néstor, levantando e baixando o arco dental um tanto cinzento, articulou essas misteriosas palavras: "Te previno sobre algumas consequências de que é melhor nem falar." Como em todas as noites, os rapazes armaram a mesa de truco naquele café Canning, em frente à Praça de las Heras. A palavra rapazes, empregada por eles, não supõe um desejo estranho e inconsciente de se passar por jovens, como afirma Isidorito, o filho de Vidal, mas obedece à casualidade de uma vez já o terem sido e que por isso, justificadamente, se tratavam desse modo. Isidorito, que não dá uma opinião sem consultar uma doutora, sacode a cabeça, prefere não discutir, como se seu pai se debatesse em sua própria argumentação enganosa. Quanto a não discutir, Vidal lhe dá razão. Falando, ninguém se entende. Nos entendemos a favor ou contra, como manadas de cães que atacam e repelem um inimigo circunstancial. Por exemplo, todos eles, Vidal evitava dizer os rapazes quando se lembrava, na mesa de truco matavam o tempo, davam-se bem, não porque se entendessem ou se harmonizassem especialmente, mas por obra e graça do hábito. Estavam acostumados à hora, ao lugar, ao fernete, às cartas de baralho, aos rostos, ao tecido e à cor da roupa, de maneira que nenhum sobressalto atingia aquele grupo. Para conquistar as graças da sorte, Vidal esgotou os recursos mais dignos de confiança. Esperou fielmente, aguentou com resignação. Também não era o caso de se mostrar teimoso. O jogador inteligente assegura que a sorte prefere que a sigam. Não apoia os que lhe opõem resistência. Se não havia cartas boas, como ganhar com semelhantes companheiros? Depois da quinta derrota, Vidal anunciou: "Senhores, chegou a hora de levantar acampamento." Somaram e dividiram. Dante pagou dívidas e a consumação. Os companheiros lhe reembolsaram sua parte sob protestos. Nem bem Dante separou a gorjeta, todos os outros se lançaram à algaravia de sempre. "Vou dizer que não conheço esse sujeito", afirmou Arévalo. "Você não pode deixar só isso", protestou Jimmy. Censuravam-lhe em tom de brincadeira a avareza. Ao partirem animadamente, defrontaram-se com a intempérie. O frio, por um instante, os emudeceu. Uma névoa vaporosa se difundia em chuvisco e envolvia os faróis num halo branco. Alguém arriscou: "Essa umidade vai apodrecer nossos ossos." Rei, com gravidade, observou: "Já está provocando pigarros." De fato, vários haviam tossido. Caminharam pela Calle Cabello rumo a Palmero e Bulnes. Néstor comentou: "Que noite!" Em seu apagado tom irônico, Arévalo mencionou: "Talvez chova." Dante os fez rir. "Que me dizem se depois refrescar?" Jimmy, o bastoneiro, resumiu: "Brrr." A vida social é a melhor bengala para vencer pela idade e pelos achaques. Usarei uma frase que eles mesmos empregaram. Apesar das mais rigorosas condições atmosféricas, o grupo se mostrava afinado. Entre piadas e verdades, mantinha um festivo diálogo de surdos. Ganhadores falavam do truco e os outros rapidamente respondiam com observações relativas ao tempo. Arévalo, que tinha o dom de ver de fora qualquer situação, inclusive aquelas que participava, atestou como se falasse sozinho: "Um divertimento de rapazes. Nunca deixamos de ser assim, porque os jovens de hoje não entendem isso." Iam tão absortos nesse divertimento que, de início,
não perceberam o clamor que vinha da passagem El Laço. A gritaria, de repente, os alarmou. E então notaram que um grupo de pessoas olhava, expectante para a passagem. Estão matando um cachorro, afirmou Dante. Cuidado, preveniu Vidal. Será que não está com raiva? De certo são ratos, opinou o rei. Cães, ratos e uma enormidade de gatos vagavam pelo lugar, porque ali os feirantes do mercadinho da esquina entornavam suas sobras. Como a curiosidade é mais forte que o medo, os amigos avançaram alguns metros. Ouviram primeiro em conjunto e depois distintamente xingamentos, golpes, ais, ruídos de ferro e chapas, o arquejo de uma respiração. Da penumbra surgia uma claridade esbranquiçada, inquietos e ululantes rapagões armados de paus e ferros, que descarregavam um castigo frenético sobre um velho, estirado em meio às latas e montes de lixo. Vidal entreviu caras furiosas, notavelmente jovens, como que enlouquecidas pelo álcool da arrogância. Arévalo disse disfarçadamente: esse vulto é o jornaleiro, Dom Manuel. Vidal viu que o pobre velho estava de joelhos, o tronco inclinado para a frente, a cabeça destroçada, protegida com as mãos ensanguentadas, cabeça que ele ainda procurava introduzir numa lata de lixo. É preciso fazer alguma coisa, exclamou Vidal, num grito sem voz, antes que o matem. Cala a boca, ordenou Jimmy. Não chame atenção. Inflamado, porque seus amigos o seguravam, Vidal insistiu. Vamos intervir. Vão matá-lo. Arévalo observou fleumaticamente. Já está morto. Por quê? Perguntou Vidal, um pouco fora de si. Em seu ouvido, Jimmy murmurou fraternalmente. Quietinho. Jimmy deve ter se afastado do lugar enquanto o procurava. Vidal descobriu um casal que olhava com desaprovação aquela matança. O rapaz de óculos levava livros debaixo do braço. Ela parecia uma garota decente. Em busca do apoio moral que tantas vezes encontrou nos desconhecidos da rua, Vidal comentou: que lição! Ela abriu a bolsa, tirou uns óculos redondos e sem pressa os colocou. Ambos voltaram a cara com os óculos para Vidal e o olharam impávidos. Com uma dicção bastante clara, a moça afirmou: sou contrária a qualquer violência. Sem se deter em considerar a frieza de tais palavras, Vidal tentou conquistar a solidariedade deles. Nós não podemos fazer nada, mas a polícia, para que serve? Vovô, não é hora de andar discutindo. O rapaz o advertiu num tom quase cordial. Por que não vai embora antes que lhe aconteça alguma coisa? Esse apelido, vovô, era injustificado. Isidorito não tinha filhos e ele estava seguro de parecer, apesar da incipiente calvície, mais jovem que seus contemporâneos. Talvez o tenha cegado porque interpretou a frase como um rechaço. Tentou se reunir com o grupo, mas não o encontrou. Afastou-se por fim. Estava um pouco desorientado, sem os rapazes para conversar, para compartilhar o seu desgosto. Alô? Por que a velhice é algo que assombra a nossa sociedade? Por que ela aparece como um signo negativo por excelência? Porque o envelhecimento é, de todos os processos naturais, aquele que talvez mais amedronte a sociedade contemporânea. Eu queria levantar 5 pontos, né? E mais do que simplesmente repeti-los, né, insistir em como esses pontos podem ser lidos de maneira bastante diversa, da maneira como eles são atualmente repetidos, né, e interpretados por uma espécie de perspectiva hegemônica própria às nossas formas de vida. A primeira coisa é, claro, que a velhice ela está associada a uma
experiência muito peculiar do tempo, que nós poderíamos chamar do tempo acumulado. O que nos coloca uma questão muito interessante, que afinal de contas, por que a experiência do tempo acumulado nos assombra? Por que essa experiência do tempo acumulado é, de uma certa forma, tão desestabilizadora? Vamos lembrar do tempo da criança, né, que aparentemente aparece em contraposição ao tempo próprio da velhice. O tempo da criança é um tempo plano. Ele é um tempo no qual as coisas elas se colocam com uma pura presença. As coisas elas são a sua mais forte literalidade. Elas são literais. Elas são literais porque elas estão completamente lá. No entanto, o tempo acumulado é um tempo no qual toda presença é um signo. Toda presença é um signo que remete a outras coisas. E se nós quisermos operar uma disseminação contínua, toda presença é um signo que remete a um outro signo, e assim sucessivamente. Um prédio do interior de alguém cujo tempo é a experiência da acumulação do tempo. Um prédio que está aqui agora na tua frente, ele não é apenas o prédio, ele é o prédio e o que ele ausenta. Ele é a sua presença e a presença da ausência de outras construções. Agora, é absolutamente necessário que essa presença da ausência seja vivenciada pura e simplesmente como uma perda? Porque se for esse o caso, é óbvio que o único afeto que vai circular no interior de um tempo acumulado é o afeto da melancolia. É o afeto da melancolia no sentido da melancolia ser esse amor por objetos perdidos, esse amor por objetos que já não estão mais presentes, mas, no entanto, amor cuja elaboração da perda é impossível, cujo luto é impossível. No entanto, essa presença da ausência, ela precisa ser, de fato, vivenciada simplesmente como perda, ou ela pode ser vivenciada como uma experiência mais dilatada da presença, na qual a presença não é só um instante, não é só aquilo que se oferece no instante, é aquilo que espacialmente se apresenta diante de nós, né? Um pouco como aquilo que eu posso representar agora. É sempre bom lembrar, como a própria palavra representação, ela tem uma ressonância muito interessante. Talvez fique mais interessante a gente lembrar como representação é dito em alemão, Vorstellung. For, diante, stellen, pôr diante de si, colocar diante de si, reduzir o objeto àquilo que pode ser apresentado a partir de uma visão de sobrevoo, de uma visão que apreende de uma vez por todas aquilo tal como ele é naquele momento e naquele instante, como sendo tudo o que ele pode ser. Um tempo acumulado é um tempo que vê tudo como podendo ser de outra forma, porque tudo ressoa coisas que foram de outra forma, tudo é signo de um signo, tudo ressoa ausências que poderiam estar presentes. Ou seja, o tempo acumulado é o tempo mais instável que nós conhecemos. E por isso é o tempo mais turbulento. E talvez seja, na verdade, um dos tempos mais ricos que nós temos como possibilidade de vivência. A vida do tímido não é fácil. Nem bem se encaminhou ao quarto, compreendeu que mais ridícula do que a imagem de um homem entrando no banheiro era de um homem se retirando porque lhe faltou coragem de entrar. Havia vergonha maior do que deixar evidente que se teve vergonha? Para piorar, talvez o episódio não estivesse encerrado. Sobre um ponto não cabia dúvida.
não demoraria muito a voltar aos fundos do prédio. Só podia torcer para que as meninas e o sobrinho de Boliolho saíssem logo dali. Estava com a mão na maçaneta da porta do quarto quando Boliolho, em pessoa, o surpreendeu com a pergunta: "Como vai, Dom Isidro?" Com aquele indivíduo a gente nunca sabia como agir. Vidal estava tão confuso que respondeu: "Como vai, Dom Botafogo?" Tinha esperança de que o valentão não tivesse ouvido o apelido, pronunciado, porque já estava na boca, num murmúrio inconcluso. Boliolho, que encarou com um olhar firme de cima para baixo, com extrema seriedade, disse: "Tomo a liberdade de lhe dar um conselho. Faço isso como se fosse seu pai. O galego está fazendo pressão. Pague. Pague, senhor, o aluguel antes que o homem faça uma barbaridade. As pessoas são maldosas e andam dizendo que o senhor leva uma boa vida em restaurantes e não paga o teto que o abriga." Ia se afastando, mas voltou para acrescentar: "Não me pergunte como, mas sabem até quanto o senhor gastou na dentadura." No quarto encontrou seu filho, ocupado em guardar alguns objetos no guarda-roupa. "Pondo as coisas em ordem?" perguntou. Sempre de costas, o rapaz emitiu um som que Vidal traduziu pela palavra sim. Distraidamente, viu como Isidorito guardava o velho chambergo. O chambergo é um chapéu de aba larga. O cachecol, a navalha, o alisador, a caixinha de madeira clara com inscrição "Lembrança de Necocheia", onde à noite colocava o relógio de bolso. De repente observou: "Tchê, tudo isso é meu. Eu quero ter tudo isso à mão." "Está louco?" "Está à mão", respondeu Isidorito, fechando o guarda-roupa. "O chambergo, o cachecol, tudo bem. Mas para olhar as horas, amanhã de manhã, não vai ser muito cômodo ter o relógio aí dentro. Essa noite, nós do Agrupamento Juvenil 21 vamos nos reunir aqui em casa." Vidal julgou notar um toque de fastio ou de impaciência no tom com que foram pronunciadas essas palavras. "Que bom!" exclamou com sinceridade. "Me alegra muito que traga seus amigos. Além do mais, não sei, me parece muito melhor que se reúna com jovens da sua idade." Deteve-se a tempo porque não queria atormentar o filho com censuras. Quando se descuidava, jogava-lhe na cara aquela doutora que havia deixado tão pedante e agressivo. Como se tivesse intuído um ataque à doutora, Isidorito respondeu com aspereza: "Por mim, podiam não vir. Se você visse como meu pai recebia os meus amigos, mesmo com seus modestos recursos, não sei se me entende. Até obrigava a mamãe depois fritar empanadas e vestir suas melhores roupas. Que mania de falar de Matusaléns. Não esqueça que são seus avós. Já sei que não somos gente de berço. A toda hora você me lembra disso." Vidal olhou com afetuosa curiosidade. Pensou que nas pessoas mais íntimas e próximas há pensamentos que nem suspeitamos. Essa circunstância que ele descrevia com as palavras "não somos transparentes", em outro tempo lhe parecera uma proteção, a garantia de cada um ser livre. Hoje o entristecia, como uma prova de solidão. Para se aproximar do filho e tirá-lo do isolamento em que o via, comentou: "Quanto a mim, eu me alegro que venham. Agora, há pouco, estava pensando que sempre me sinto à vontade com os jovens. Ninguém sabe por que você se sente tão à vontade." "Você se sente à vontade com eles? Por que não me sentiria? Eu não sou você." "Ah, a questão de gerações. Não nos entendemos? A doutora te explicou isso? Olha, pode ser, mas é melhor que os rapazes não te encontrem aqui. Para piorar, vem um que é um energúmeno, um indivíduo muito querido que trabalha com transporte de verduras. Um tipo pitoresco, um herói popular. Até fizeram um versinho para ele: Salite de la esquina, caminhoneiro louco. E tenho que ficar dando voltas pela rua enquanto você recebe seus amigos? Que ideia é essa, pai? Pela rua? Eu não quero que te aconteça nada. Eu não posso acreditar no que estou ouvindo. Pretende que eu me esconda debaixo da cama? Como pode pensar uma coisa dessas? Tem uma ideia melhor." Tomou-o pelo braço e o levou para fora. "Não vamos perder tempo. A qualquer momento eles chegam. Não me empurre. Aonde vamos?"
Isidorito piscou-lhe o olho e, pondo um dedo sobre seus lábios, pediu-lhe que ficasse em silêncio. Ao sótão, sussurrou. Vidal podia interpretar essas palavras como uma explicação ou como uma ordem. No primeiro pátio, cruzaram com Faber, que ia para os fundos. Apareceu também Nélida, com uma trouxa de roupa, Empurrado pelo filho, Vidal subiu apressadamente a escadinha, na esperança de que a menina não o visse. Uma vez lá em cima, entrou engatinhando, porque o teto era muito baixo. Aqui você vai ficar bem, garantiu o rapaz. Pode até tirar uma soneca recostado num dos caixotes. Apague-se a luz e não desça até que eu avise. Isidorito escapuliu antes que ele pudesse protestar. O lugar não lhe parecia bem escolhido. Como o Dom Soldano, o atacadista de aves e ovos, usava-o como depósito, ele estava abarrotado de caixotes sujos e mal cheirosos. Com a luz apagada, a escuridão era intolerável. Isidorito o apressou tanto que não se lembrou de trazer o poncho nem o sombretudo, o que o deixava satisfeito, por um lado, porque teriam que ser mandados para o tintureiro, mas a verdade é que tinha frio. E, além disso, as tábuas sob seu corpo eram muito duras. Se ao menos tivesse passado pelos fundos antes de subir, perdia a cabeça quando seu filho se impacientava tanto. Um outro ponto que, com certeza, sempre aparece associado à velhice, pelo menos entre nós, é uma certa tendência conservadora. Mas aí uma bela questão seria: o envelhecimento, ele é necessariamente conjugado como um desejo de conservação? Vejam que coisa interessante. Muitas vezes são exatamente os mais jovens que querem conservar o que traz as marcas do passado, que querem ressuscitar tradições a fim de construir para si uma história, pelo menos uma história virtual de relações que teriam ou poderiam ter acontecido. Se nós vemos mesmo do ponto de vista dos engajamentos, certo? A maneira com que boa parte dessas antigas tradições são recuperadas tem muito mais a ver com o desejo juvenil de construir para si uma história do que este desejo próprio a uma era, de um momento de envelhecimento, de conservação. Até poderia trazer aqui, como mais do que uma anedota, um caso que eu vivenciei, que me chamou muito a atenção. Na Tunísia, um ano depois da Primavera Árabe, eu estava numa universidade chamada Lamanuba, que ela foi ocupada por estudantes salafistas, que queriam aparecer, que queriam que as garotas de burca tivessem o direito de frequentar a universidade. Porque durante todo o regime Ben Ali, não só os signos ostensivos religiosos eram proibidos, até mesmo a barba era proibida entre os homens como signo de pertencimento religioso. Ou seja, era um regime de hiperlaicidade. E com o fim do regime Ben Ali, voltou então à tona boa parte de uma espécie de recrudescência de uma certa tradição religiosa. Só que tive a oportunidade de falar com uma dessas garotas de burca, e o que ela dizia era algo absolutamente impressionante. Ela falava: veja, não é que meu pai ou minha mãe querem, muito pelo contrário, eles não querem que eu use, eles não são religiosos, mas eu tenho o direito de fazer o que eu quero com o meu corpo e vestir o que eu quiser. Ou seja, o que mostrava muito claramente que não era uma questão de filiação, de transmissão daqueles que eram os mais velhos, mas era de uma afirmação identitária vindo exatamente dos mais jovens. Agora, é certo que, para além da questão da tendência conservadora, o envelhecimento ele tem relações profundas com a memória. Só que, o que é a memória? Essa seria uma questão interessante se colocar nesse contexto. A memória, ela é necessariamente conservadora? Vejam, nós podemos dizer que nós conhecemos ao menos
dois conceitos bastante distintos do que significa memória. Nós podemos imaginar que é mais ou menos aquilo que poderia chamar com um conceito do senso comum, que a memória é uma atividade de estocagem. Ou seja, é uma atividade através da qual tudo se passa como se eu fosse em um arquivo virtual, procurar imagens, procurar experiências, procurar objetos que foram guardados em um arquivo morto e que poderiam ser recuperados tais quais. Da mesma forma, como quem atualiza alguma coisa que estava sempre lá, presente, intocada, guardada e conservada. Essa ideia da memória como uma atividade de estocagem, no entanto, já há algum tempo não é mais a nossa. Nós sabemos muito claramente que a memória ela pressupõe uma atividade contínua de transformação. Nada é arquivado tal como foi. Tudo é arquivado a partir de traços descompletados, traços que se rearticulam, que se reescrevem continuamente, que são continuamente reconstituídos, que são continuamente ressignificados. A memória não é uma atividade de descrição. A memória é uma atividade de construção. E mais, de construção contínua, de processualidade contínua. Então, mais do que uma tendência conservadora, a memória tem uma tendência profundamente produtora. Ela produz suas lembranças, ela reescreve suas lembranças, como se o passado não fosse uma sequência de fatos estabelecidos, mas o passado fosse um espaço plástico de reconstituição contínua a partir das pressões do presente. Esse próximo fragmento é precedido dos seguintes fatos. Néstor e seu filho vão assistir o jogo do River e convidam Vidal, o nosso herói, para ir junto. A caminho do estádio, o Vidal é agredido e volta para casa. Nesse jogo, existe um tumulto, os times demoram para entrar e Néstor é jogado arquibancada abaixo. Ele é morto. Essa cena, então, se passa no velório do Néstor. Outra coisa que é importante dizer, Jimmy, o irlandês, também desaparece no meio desse velório. Então, essa conversa acontece exatamente nesse momento do velório do Néstor. Quando viu que Jimmy não estava na sala de jantar, supôs que tivesse ido ao banheiro e pensou que, tão logo o outro voltasse de lá, ele próprio iria. Evidentemente, tinha estado um pouco nervoso e sentira frio fora de casa. As pessoas continuavam divididas em dois grupos, os mais velhos à esquerda, em volta do aquecedor, e os jovens à direita. Vidal aproximou-se dos jovens. O pequeno passeio o havia, assim, enchido de soberba, pois disse imediatamente como quem pede explicações. O que me aborrece nessa guerra ao porco, irritou-se porque, sem querer, chamou assim a perseguição aos velhos, é o endeusamento da juventude. Estão como loucos porque são jovens. Que estúpidos! O rapaz, baixo, de olhos protuberantes, concordou. Uma situação que não tem muito futuro. Talvez por não esperar que lhe dessem razão tão depressa, Vidal pronunciou as palavras imprudentes. Contra os velhos, disse, há argumentos válidos. Temeroso que o interrogassem, não estava seguro de se lembrar de tais argumentos e não queria dar armas ao inimigo, tentou continuar falando. O rapaz baixo o interrompeu. Já sei, disse. Você deve saber, mas esses rapazinhos revoltosos, verdadeiros delinquentes, o que eles sabem? O próprio Arturo Farrell é um agitador, eu admito, ele é um charlatão. O triste é que não há mais nada por trás do movimento, absolutamente nada, só desolação. Ah, não, senhor. Nesse ponto o senhor se engana, disse o rapaz. Acha mesmo? Perguntou Vidal. E talvez buscando ajuda olhou para onde estava Arévalo. Tenho certeza, há estudiosos. Por trás de tudo isso, há muitos médicos, muitos sociólogos, muitos planejadores.
E no mais estrito sigilo lhe digo, há também gente da igreja. Vidal pensou, você tem cara de bagre. Em voz alta disse, e todos esses luminares não encontraram argumentos melhores? Ah, por favor, a argumentação é ruim, mas está perfeitamente calculada para inflamar a massa. Querem uma ação rápida e contundente? Acredite, as razões que movem o Comitê Central são outras. Estou lhe dizendo, bem outras. Não diga, respondeu Vidal, e de novo olhou em direção a Arévalo. O rapaz das espinhas acrescentou, com certeza, por isso liquidaram. Vocês se lembram? Aquele governador que não mandou apagar o brasão estatal, aquilo de governar é povoar. Circula por aí uma segunda frasezinha, não menos irresponsável, que agora não lembro. Para mim, disse o mais baixo, a culpa direta recai nos médicos. Eles nos encheram de velhos, sem prolongarem nem por um dia a vida humana. Não entendi, admitiu das espinhas. Você conhece muitas pessoas de 120 anos? Eu não conheço nenhuma. É verdade. Se limitaram a encher o mundo de velhos praticamente inúteis. Vidal se lembrou da mãe de Antônia. O velho é a primeira vítima do crescimento populacional, afirmou o rapaz mais baixo. A segunda vítima me parece mais importante, o indivíduo. Vocês verão, a individualidade será um luxo proibido para ricos e pobres. Tudo isso não é um pouco prematuro? Perguntou Vidal. Como se quisessem nos curar quando ainda não temos doente, como ainda temos saúde. O senhor disse bem, respondeu o rapaz das espinhas. Medicina preventiva. Vidal argumentou. Estamos aqui discutindo teorias enquanto assassinatos são cometidos. O coitado do Néstor, para não ir muito longe. Horrível. Mas isso sempre aconteceu. Se me dessem poder sobre essas coisas, deixaria os velhos em paz, que eles têm consciência, e organizaria a segunda degola dos inocentes. As besteiras que a gente ouviria, segurou das espinhas, que se destrói o positivo, que criança é o futuro. Você se dá conta de como as mães iriam chiar? Como com essas eu não me preocupo, elas sabem muito bem que não devem chamar atenção. Pela segunda vez na noite, Vidal refletiu que viver é se distrair. Enquanto atendia, e sabe-se lá que misérias pessoais, antes de tudo, a diligente manutenção de seus hábitos, o mate nas horas certas, a sesta, o apressado comparecimento à Praça de las Heras para aproveitar o sol da tarde, as partidas de truco no café, tinham acontecido grandes mudanças no país. Aquela juventude, o das espinhas e o mais baixo, que parecia inteligente, falava de tais mudanças como de algo conhecido e familiar. Talvez, por não ter acompanhado o processo, ele agora não entendia. Fiquei fora, pensou. Já estou velho, e me disponho a sê-lo. A lentidão é outro conceito normalmente associado ao envelhecimento. Só que aí é uma questão interessante a se perguntar o que de fato significa a lentidão. Porque a nossa sociedade é senso comum que a velocidade significaria necessariamente força, ímpeto, transformação, mudança, abertura. Assumir a velocidade como um sinônimo necessário de transformação é, no entanto, resultado de uma concepção, digamos, meramente espacial do movimento, né? Ou seja, espacial porque o movimento como o movimento de algo que se dá no espaço, e aquilo que se dá no espaço se dá de maneira cada vez mais rápida, podendo ocupar cada vez mais lugares, certo? Desde o momento em que ele é impulsionado pela velocidade. Só que uma compreensão do movimento que não seja espacial, uma compreensão, digamos, temporal do movimento, pode muito bem associá-lo a uma certa lentidão, né? E mesmo a um certo silêncio. Porque a gente poderia dizer que a lentidão, ela é o que quebra necessariamente um certo regime de visibilidade no interior do qual só o que tem velocidade é perceptível. E talvez a gente poderia começar por essa questão. Será que nós
não instauramos um regime muito peculiar de visibilidade e de percepção, no qual só nos é possível perceber, só nos é possível sentir, ser afetado por algo que é dotado de uma certa velocidade. E isso não seria, na verdade, uma restrição, uma profunda restrição da experiência, imaginar que a experiência não é dotada de uma multiplicidade de ritmos, mas ela é dotada de um só ritmo, um ritmo marcial, um ritmo que não para, um ritmo que é, antes de mais nada, uma forma de anulação. A velocidade pode ser uma forma de anulação da experiência. Da mesma maneira como uma paisagem é anulada quando você está num trem de alta velocidade. Ela se dissolve. E nesse sentido, talvez a lentidão não seria, neste contexto, que é o nosso, uma forma, talvez a mais astuta, talvez a mais mesmo insidiosa de transformação. Porque a lentidão, ela pode ser uma espécie de velocidade de outra natureza, que muda muito mais do que a simples modificação no interior de um quadro da simultaneidade ou da sucessão. Muitas vezes, é sempre bom a gente lembrar, muda-se muito para nada mudar efetivamente. Embora lhe faltassem forças para se manter em pé, adiou o momento de decidir se atirava na cama ou se retornava à rua para ver como estavam os amigos. Primeiro, reequilibraria o corpo com os mates. Esperava a água esquentar e comia pão, quando Nélida apareceu. A moça olhou nos olhos e disse: "Desculpe entrar sem bater, é um péssimo hábito." "Não." "Por quê?" "Sempre interrompo o senhor na melhor hora, mas queria preveni-lo." "Prevenir-me do quê, Nélida?" De algumas hipócritas que mostram uma boa cara e pelas costas, se convém, o denunciam. Uma amiguinha sua, que fala com Bolholo, está perfeitamente informada de que o sobrinho... Sim, já sei, Nélida. Essa pessoa veio me prevenir. Assim, de passagem? Todas vêm porque estão loucas pelo senhor. Não diga isso, Nélida. A Madelon não está louca por mim, nem é minha amiguinha, Madelon. Se não há nada com vocês, por que o Bolholo permite que o sobrinho dela o delate? Sabe por quê? Porque o senhor, se quiser, o desbanca. Não, Nélida, eu não desbanco ninguém. Eu me pergunto o que o senhor viu naquela velha. Nada, Nélida. Você fica chateada se eu lhe disser uma coisa? Eu estou caindo de sono. Agora mesmo eu ia me meter na cama, estava para tirar a roupa. Quem o impede? Mas Nélida, protestou resignado e apagou o fogareiro. Mas o quê? Viu-a sentada na beirada da cama, ocupada em tirar tranquilamente sapatos e meias. E admirou essa tranquilidade e a graça das mãos que baixavam as meias ao longo das pernas e a jogavam sobre uma cadeira. Com gratidão pensou: será possível que eu tenha essa sorte? A moça endireitou o corpo, como se estivesse sozinha, mirou-se um instante no espelho e, num só movimento, pelo menos assim pareceu a ele, desvelou sua nudez. Tão branca na penumbra do quarto. Trêmulo pela revelação, ouviu-lhe dizerem bem de perto: bobo, bobo. Foi abraçado, foi acariciado, foi beijado, até que a empurrou um pouco para contemplá-la. Sabe de uma coisa? Disse. Eu sou louco por você. Louco. E sou tão idiota que nunca teria me atrevido. Uma segunda revelação o deixou de boca aberta. Caiu abraçado a Nélida e, como já não podia falar, apertou-a contra si. Era como se perder naquele perfume de alfazema. Depois de um instante, quando se afastou, Nélida os bofeteou violentamente. Por quê? Perguntou queixosa. Por quê? Por que você me bateu? Perguntou Vidal. Eu queria... É assunto meu, replicou ela. O aborrecimento passou depressa. Vidal comentou. Não terá sido tudo um sonho?
Eu tenho que desconfiar, porque eu ando adormecendo a toda hora. Isso também é um sonho? Perguntou Néluda rindo e pôs uma das mãos no rosto dele. Se quiser, podemos dormir. Antônia e a mãe dela não estão te esperando? Como estou de mudança, vão pensar que fiquei na casa das minhas tias. De mudança? Não está sabendo? A pobre tia Paula morreu anteontem à noite. Aqui preparava os pastelzinhos, lembras? Por hábito, sempre digo as tias, mas só resta uma agora. Me aconselharam que eu vá o quanto antes para a casa dela para evitar que alguém se meta lá dentro. É longe daqui? Perguntou preocupado. Não, na casa de Guatemala. Quase esquina com a rua Rolian Alvarez. Meu antigo bairro. Não diga, me conta. Eu nasci na casa de Paraguai. Com certeza a coisa mais bonita da casa era o quintal com glicínia. Eu tinha um cachorro chamado Vigilante. Mas não vou aborrecê-la com essas coisas. Como vão sentir sua falta, Antônia e a mãe dela? Olha, eu não sei, já era uma situação insustentável. Provavelmente a coitada da Antônia prefere não ter testemunhas, porque afinal de contas a mãe dela, a mulher, está que não se aguenta. Os anos a transformaram num machão horrível. Imagine que é chamada de sargentão. Fico preocupada por causa das crianças, mas pobrezinho, não estou te deixando dormir. Os olhos dele se fechavam, mas não queria interromper a conversa. Alguma vez, possivelmente num tempo distante, teria sentido o bem-estar comparado a esse, mas refletiu. Esse é um luxo ao qual agora não estou acostumado. E não quero e não vou desperdiçar. Outra ideia que é sempre associada ao envelhecimento é a impotência. E aí é uma discussão muito interessante sobre o que nós devemos entender exatamente por impotência. E o que a impotência esconde? Porque nós vivemos de fato, isso é claro, numa sociedade marcada pelo culto da potência. Mas que potência é essa? Essa potência, de uma certa forma, ela é baseada na crença de que tudo o que é potência pode se tornar ato. Tudo que é possibilidade pode se atualizar. Só que uma crença dessa natureza, ela tem a sua astúcia, porque ela não implica na definição do ato a partir da potência, mas na definição da potência a partir do ato. Ou seja, um culto à potência, um culto no qual tudo que é possibilidade pode se atualizar, é na verdade uma forma de restrição, uma forma muito insidiosa de restrição, porque ela parte do princípio de que o campo atual, o campo do que é atual agora, define tudo o que é possível. Lembremos do Aristóteles, da sua famosa distinção entre dois tipos de ser, um ser em ato e um ser em potência, no qual o ser em ato é aquele que está atualmente presente, ele se atualiza e se efetiva, enquanto o ser em potência é aquele que poderia ter se atualizado, é aquele que poderia estar lá presente. Mas vejam que interessante, poder ser atualizado significa não que nós temos um conjunto, a potência e o ato, o que era possível e o que foi real. Na verdade, o que é real define o que pode ser possível e não o inverso. O que é hoje real define a partir de si o que poderia ser uma possibilidade ou não deste conjunto de real. Então, nesse conceito, dentro desse universo, a impotência pode ser vista também como algo que não pode passar ao real, não pode se atualizar, porque a situação atual, porque o mundo real é uma restrição. Porque o mundo, a maneira com que o mundo real se configura é uma restrição das possibilidades. O mundo real é o real e os seus possíveis. E faz com que o impossível seja inexistente. Só que o impossível não é um inexistente.
tudo aquilo que nós desejamos foi um dia impossível. O impossível, na verdade, é uma forma muito específica de inexistência, de existência. Digamos. É a existência daquilo que, a partir da perspectiva da situação atual, não pode ser pensado. E a impotência não teria algum tipo de parte com este impossível? Longe de ser uma restrição, a impotência não seria, de uma certa forma, uma possibilidade que no interior da nossa atualidade, do nosso mundo atual, não sabe como se realizar e que aponta para uma outra realidade, para um outro mundo, para uma outra situação? A impotência é a possibilidade de não passar ao ato. É a possibilidade de não passar ao ato. Numa situação como a nossa, no qual há uma obrigação de atuação, há uma obrigação de agir, a ponto de que nós não vivemos mais em uma sociedade da restrição ou da repressão, mas uma sociedade que transformou a afirmação de si em uma obrigação, a afirmação da sua potência em uma forma insidiosa de obrigação. Não uma forma de realização, mas uma obrigação, mas uma forma muito específica de restrição. Numa sociedade como a nossa, muitas vezes flertar com a impotência é uma maneira de conseguir abrir espaço, abrir uma brecha para um mundo que ainda é impensado. Assim, eu vou direto para o final do livro agora. Aproveitou a água que havia sobrado dos mates para fazer a barba. Com aplicada lentidão, como se essa ação fosse uma prova, um exame pelo qual precisava passar, fez a barba minuciosamente. Depois de secar com a toalha os restos de sabão, deslizou pelo rosto uma mão inquisitiva e ficou satisfeito. Trocou de roupa, arrumou um pouco o quarto, jogou o poncho nos ombros, apagou a luz, apanhou o molho de chaves e saiu. Já estava chegando, quando uns garotinhos que saltavam num pé só pela calçada vedaram-lhe a passagem. Espere, senhor, disseram. Estamos brincando de correspondentes de guerra. Queremos suas impressões sobre esta paz. E por que estão saltando num pé só? Estamos feridos. O senhor pode nos dizer suas impressões? Não tenho tempo. Podemos esperá-lo? Esperem. Empurrou o portãozinho de ferro, atravessou o jardim, entrou na casa, correu escada acima. Quando o viu, Nélida abriu os braços. Até que enfim, exclamou e caiu no choro. Por que você demorou? Por causa do que aconteceu? Que desgraça, meu querido. Não sentiu minha falta? Eu, se estou triste, quero ter você do meu lado. Você sofreu muito? Já não me amava mais? Eu te amo, sabia? Te amo, te amo. Nélida seguiu exclamando, protestando, gemendo, perguntando, como se não fosse se calar nunca, até que Vidal a segurou com firmeza, a empurrou para dentro e a deitou na cama. A porta está aberta, murmurou Nélida. Vidal respondeu, depois a gente fecha. Agora eu vou fechar a porta, anunciou Nélida. Então não adivinha o que estou pensando? Tomara que todos tenham visto. Assim ficam sabendo como você me ama. Estou com fome, disse Vidal. Você me abraçava como se fosse me devorar. Eu vou fazer o jantar. Enquanto isso, tire uma soneca. Vidal provavelmente não ouviu a última frase, porque dormiu em seguida. Como nos contos, ao acordar, um banquete o aguardava. Mesa posta com toalha e guardanapos, 2 pratos, sobremesa, vinho tinto. Vendo-o comer, Nélida exclamou, não estou te reconhecendo. O que é que eu tenho? Não sei. Hoje estou te achando muito bem disposto para qualquer coisa. E isso te desagrada? Ao contrário. É como se pela primeira vez você estivesse todo aqui, comigo. Agora sim me parece que posso contar com você. Nem bem afirmou isso, Nélida se assustou.
Você vai ficar, não é verdade? Vidal respondeu. Agora não. Não, tenho o que fazer. Vai voltar essa noite? Se puder, sim. Beijou-a. Nérida lhe disse, leve o poncho, que esfriou. Em vez dos meninos, na saída, encontrou um grupo de rapagões, distribuídos em 2 fileiras, uma encostada nas casas, outra no meio-fio. Enquanto passava no meio deles, um dos jovens cantarolou. Como se pianta la vida del muchacho calavera, que é uma letra de um tango que diz o seguinte, traduzindo. Como se perde a vida o rapaz libertino. Aviso que tudo isso já passou, disse Vidal e seguiu andando. No café da Praça de las Heras, os amigos o receberam com aplausos. Eládio está substituindo Néstor, explicou Dante. O próprio Jimmy admitiu que naquela noite Vidal jogou bem. De resto, Jimmy se mostrou astuto como sempre. Rei, faminto de azeitonas e amendoins, Arévalo, irônico, Dante lento e surdo, de modo que tudo estava em ordem. E quando Eládio disse que um homem se sentia à vontade em reuniões como aquela, manifestou o sentimento geral. Ainda assim, como o time de Vidal ganhava todas as partidas, os perdedores não demoraram a se queixar da sorte que só alguns têm. Jogaram até altas horas. Depois Rei perguntou, Isidro, aonde vai? Não sei, respondeu Vidal, e se afastou resolutamente noite adentro, porque queria voltar sozinho. No final das contas, talvez a ideia mais associada ao envelhecimento seja, na verdade, a noção de restrição. Isso talvez explique um pouco de onde vem esse assombro nosso em relação ao envelhecimento. Mas pensemos um pouco no que significa restrição também nesse contexto. Normalmente nós associamos a restrição à doença. Porque se nós nos perguntarmos qual a diferença entre a saúde e a doença, uma resposta padrão seria: a doença é uma restrição do campo de ação. Esse é um dado interessante, porque como essa restrição se dá? Normalmente nós poderíamos dizer que a saúde é uma adaptação perfeita ao meio ambiente, enquanto a doença seria alguma forma de inadaptação. No entanto, essa ideia é equivocada. Um organismo completamente adaptado ao seu meio ambiente é um organismo doente. Porque ao ser completamente adaptado a uma configuração atual do meio ambiente, ele não é capaz de suportar as mudanças no meio ambiente em contínua mutação. Cai a temperatura, o organismo adoece, porque ele estava totalmente adaptado àquela configuração local do meio ambiente. Então, a saúde, ela tem como seu princípio fundamental uma certa inadaptação. Só organismos que são inadaptados à configuração atual do seu meio ambiente sabem suportar mutações. Por isso, eles têm uma capacidade ampliada de ação. A restrição da ação é a capacidade de agir só em um meio ambiente, e não em vários, e não em múltiplos. Só que aí vem talvez a questão que eu queria trazer para vocês, porque talvez nós estejamos numa confusão entre a restrição física e a restrição temporal. A restrição física, todos nós sabemos, certo? A experiência das limitações do corpo e dos corpos, ela não é um elemento diferencial da velhice. Ela é constante na experiência humana, desde a sua infância até o final. Certo? Essa restrição física, no entanto, ela pode acabar por se transformar em um elemento que nos fixa toda a atenção e nos impede de ver aquilo que é a verdadeira restrição, que é a restrição temporal, que é essa decisão surda do ser de viver na planície absoluta do presente, impondo a si mesmo uma forma muito elementar de restrição. Essa restrição, que talvez seja mais dura,
porque significa limitação radical do campo da experiência, uma experiência plana, uma planaridade da experiência, ela com certeza não tem nenhuma relação necessária com o envelhecimento. Era isso. Muito obrigado.